Sejam bem-vindos à nossa live de hoje, nosso vídeo de hoje. Nós vamos falar sobre vícios emocionais, vícios químicos e vícios emocionais, né? São padrões que repetimos durante a nossa existência, como se fossem maldições ou pragas que somos incapazes de quebrar ou desfazer. Então, fica comigo até o final. Sou Lidiane Machado, sejam bem-vindos. E eu quero te fazer um convite para que você possa aprender comigo nessa tarde, nesse vídeo, o que os vícios emocionais estão te impedindo de chegar a lugares que você nunca imaginou ou lugares que ainda você precisa chegar e você não consegue chegar. Então, seja bem-vindo. Então, quando a gente fala muito de vícios emocionais, normalmente esses vícios, eles são vícios aprendidos lá na infância. Lá na infância, onde eles são estimulados, onde a criança teve um acesso a esse conteúdo, onde a criança teve acesso a essas emoções, na forma que foi comunicado, que ela viu, sentiu. Então, da forma como ela aconteceu várias situações, né, o sentimento dela. Então, o vício ele se reforça lá na fase adulta, quando o indivíduo ele busca, quando a pessoa fica buscando inconscientemente por pessoas e situações que o façam sentir o mesmo prazer, sentir a mesma coisa que sentia lá na infância. Então, é um tema maravilhoso, é algo poderoso. Eu tenho certeza que se você ficar até o final, você vai romper em algumas áreas da sua vida onde está te impedindo de você chegar a lugares que você nunca imaginou devido aos vícios emocionais. Bom, antes da gente começar aqui, eu quero fazer um convite. Tanto o Facebook quanto o Instagram, quanto o YouTube, ele tem um algoritmo. O que é o algoritmo? Que quando você ou clica na setinha, ou você diz algo para o sistema, ele está informando que essa live ela é boa. E aí ela começa a comunicar a outras pessoas que tem um conteúdo bem legal. Então eu quero te fazer esse convite de você pegar o teu celular agora e ir lá e fazer e compartilhar esse conteúdo com alguns amigos seus. Eu vou fazer aqui e eu quero te convidar para que você faça também. Convide as pessoas, convide para falar sobre vícios emocionais. Estou enviando aqui. E vamos juntos concluir. Seja bem-vinda, Mara, seja bem-vinda, Josi, seja bem-vinda, Josi. Seja bem-vindas. Estão me ouvindo bem? Me dá um feedback aí. Tá boa a minha imagem? Tô brilhando um pouquinho aqui, mas vocês me dão um feedback aí pra ver se tá tudo ok. Senão eu mudo o meu brilho aqui, né? Senão eu vou mudar um pouquinho o meu brilho. Então, como eu estava falando, o que são vícios emocionais ou vícios químicos, né? São vícios que são padrões que nós repetimos durante a nossa vida adulta, né? Como se fossem maldições ou pragas que são incapazes de ser quebradas ou ser desfeitas, né? Então, normalmente esses vícios, eles são aprendidos lá na infância por todos os estímulos que é dado, que é da forma como a criança teve acesso, quando ela viu, quando ela ouviu, quando ela sentiu, né? Tá travando a imagem? De repente eu vou trocar aqui Vamos ver. Então, é a situação que faz você sentir. Então, quando você tá com um vício emocional, quando você tem um vício emocional,
você tá buscando em alguma pessoa saciar esse vício, né? Saciar esse vício. Acho que eu vou ter que trocar aqui por um pouquinho, que eu vou mudar aqui, gente. Porque eu acho que a minha imagem, ela tá coisando aqui. Eu acho que vocês agora vão me ver de jeito do meu normal. Vamos ver o normal aqui. Cadê o normal? Cadê o normal? Eu gosto dessa aqui, a Josi também gosta, ó. Deixa eu ver, cadê o normal aqui, sem filtro. Aqui. Deu, acho que agora vai ficar melhor, não vai trancar, não vai travar. Sem filtro é melhor, vocês já me viram linda, agora mais linda, né? Então vamos lá, minhas amadas. Vocês sabem o que são vícios emocionais? Coloque pra mim aí o que são vícios emocionais, vício químico. A gente já vem falando sobre isso desde a aula passada, né? É uma série de temas que eu achei bem interessante compartilhar com vocês nessas aulas, porque isso nos impede de a gente chegar a níveis, aos nossos sonhos, aos nossos objetivos. Está impedindo você de chegar a lugares que você sonhou em chegar, né? Por quê? Porque você está repetindo lá. Então vamos lá. Eu quero que você pegue papel e caneta, tá? Porque hoje nós vamos escrever muito. Então pegue papel e caneta, porque juntas nós vamos fazer uns exercícios. O que eu estou entregando para vocês é algo que faz realmente sentido, vai fazer sentido na vida de vocês e vai mudar se você colocar em prática. Então vamos lá. A gente precisa primeiro identificar, tá? A gente precisa fazer uma identificação de vícios emocionais. O que são? O que são essa identificação? São os sentimentos, tá? Então, o sentimento de raiva, de ódio, de inveja, insatisfação, angústia, estresse, medo, rejeição, ansiedade, apelo, vergonha e ciúmes, tá? Eu falei alguns sentimentos aqui. Você se identificou com algum desses sentimentos? Você se identificou com o sentimento de raiva? Você se identificou com o sentimento de ódio, de inveja, de insatisfação, de angústia, de estresse, de medo, de rejeição, de ansiedade, apego, vergonha ou ciúmes? Se você se identificou com algum deles, você pega e coloca um xizinho aí e bota uma observação, tá? Quem ficar comigo até o final da live, eu vou estar disponibilizando essa ferramenta para que você possa ter acesso, para você possa preencher esse conteúdo, essa análise durante uma semana aí, para que você possa identificar, porque às vezes o teu consciente vai dizer assim, não, eu não sinto raiva. Só que no dia a dia, em algum momento, você vai sentir uma raiva, você vai dizer assim, uau, eu tive raiva e eu não sabia. Eu vou sentir uma angústia e eu não sabia, porque o meu consciente, ele vai falar para nós agora que tá tudo bem, né? Porque todas essas emoções, elas são alojadas lá no nosso inconsciente. Então a pergunta é, qual a frequência que você sente de 0 a 10? Sendo 0 pouco, tá? Você sente pouco e 10 você sente muito. Então, qual a frequência de 0 a 10 que você tem raiva? Lídia, eu tenho muita raiva. É 10. Lídia, eu tenho pouca raiva. É 0. Lídia, de vez em quando eu sinto uma raiva. Aí você bota lá 4, bota lá 6, aí você faz uma análise. Bom, ódio. Qual é a frequência que você sente ódio? Qual é a frequência de 0 a 10 que você tem inveja? Ai, Lídia, eu não tenho inveja. Só que a inveja, muitas vezes, é totalmente inconsciente, né? A inveja pode acontecer num momento de você até dizer assim, por que acontecem as coisas para outras pessoas e para mim não? Por que para mim tudo é difícil? Por que para mim nada dá certo? Você já pensou que pode ser um pouco de inveja relacionado ao que está acontecendo na vida da outra pessoa? Então, ou seja, insatisfação. Gente, olha só. Quando eu faço essa pergunta,
Você é grata? Você é ingrata ou você é insatisfeita? Normalmente as pessoas me respondem, não, Lídia, eu sou muito grata. E eu também tinha essa análise de ser uma pessoa muito grata. Muito grata, muito grata. Até que um dia, faz um tempo aí, que eu lancei um treinamento e eu tinha uma meta. Eu tinha uma meta para cumprir de pessoas que eu queria disponibilizar esse treinamento. E naquele dia, em questão de menos de 5 minutos, 2 pessoas entraram em contato comigo e disseram, Lid, eu vou fazer esse treinamento. Só que nesse momento, essas 2 pessoas entraram em contato comigo na hora, assim. Porém, depois ninguém mais entrou em contato. E eu fiquei muito angustiada. Eu fiquei muito triste em relação a isso. E daí na segunda, aí eu comecei a me questionar o porquê que eu estava assim, me sentindo assim, nessa tabela aí. Por que eu estava me sentindo assim? Triste e insatisfeita. E eu fui perceber que tinha gerado dentro de mim uma insatisfação, em vez de gratidão. Em vez de eu ser grata porque 2 pessoas compraram esse meu curso, eu me senti insatisfeita. Porque eu queria, em 5 minutos, eu queria ter vendido, de repente, 10, 15, 20, 50 conteúdos. E eu comecei a me autoanalisar naquele período. E passando 3 dias, eu entendi que eu estava sendo uma pessoa insatisfeita. Por que eu estava sendo satisfeita? Porque ao mesmo tempo que as coisas estavam acontecendo, eu queria mais. E a pessoa insatisfeita, ela não é satisfeita pelo que ela tem. Ela tá sempre querendo mais. Tá, ali disso é ruim? Não. É ruim quando você tem um prazer de insatisfação e não um sentimento de gratidão. Quando você tem um sentimento de gratidão por aquelas vendas ou por aquilo que está acontecendo na tua vida, é algo diferente. A diferença é quando gera insatisfação. A insatisfação vai gerar um sentimento que nada tá bom. E precisa melhorar e precisa fazer. Então, eu diagnostiquei lá, através dessa ferramenta, que eu estava sendo insatisfeita. A partir daí, eu comecei a anotar os meus filhos quando a gente fazia alguma coisa e eles reclamavam daquilo que tinha acontecido. E eu entendi que eu estava sendo insatisfeita e automaticamente, quando eles eram insatisfeitos, eu questionava eles e diziam, uau, vocês nunca são gratos a nada? Então, por isso que eu disse para vocês que tem poder essa ferramenta, se você pegar essa ferramenta e fazer uma análise. Porque nós estamos no nosso piloto automático. Literalmente, nós estamos no nosso piloto automático. Ou seja, o piloto automático faz com que nós tomamos ações, decisões, sem perceber o que estamos fazendo. E só quando paramos e começamos a analisar nossas atitudes é que a gente começa a perceber o quanto esses sentimentos estão aflorados dentro de nós, tá? Por isso que eu te peço, tenha atenção na hora de responder. Vamos lá, angústia. Lídia, eu não sou uma pessoa angustiada, tem certeza? Eu tenho um cabelinho aqui, ó, que ele tá me incomodando. Para um pouquinho que eu vou arrumar, que ele fica no meu olho aqui e ele fica me incomodando. Tá tudo certo. Tá tudo certo agora. Então, a angústia. Então, da mesma forma, você vai começar a se conhecer, tá? O convite que eu faço pra você é que você abra seu coração. E você tenha coragem, humildade. Coragem e humildade. De você olhar pra dentro de você e reconhecer que você tem vícios emocionais. Todo mundo tem vícios emocionais. Sério, Lid? Sim. Se você disser que não tem vício, você tá mentindo pra você mesmo. Você não tá sendo humilde consigo mesmo e você não tá olhando pra dentro de você. Então, o convite que eu faço é: olhe pra dentro de você, tenha humildade e para reconhecer aquilo que você precisa melhorar. Estresse.
De 0 a 10, quanto você está estressada? Quanto o estresse está tomando conta do seu dia a dia? Próximo, medo. Medo. O quanto de 0 a 10 você tem medo nas suas decisões? Ou você tem medo em qualquer situação? De 0 a 10, quanto você tem o medo? Eu amo uma música que diz assim: e me tira o medo. Então, eu descobri que eu tinha medos de crescer, medo de prosperar, medo de ficar rica, medo de ter dinheiro, por incrível que pareça. De repente você diz, todo mundo quer ter dinheiro, mas normalmente nós temos o medo de ficar rico, o medo de explodir, o medo de conectar. Sabe por quê? Porque o medo, ele tá muito ligado à rejeição. Um sentimento de rejeição. O que é um sentimento de rejeição? Eu não falo porque eu tenho medo de ser rejeitada. Então, de 0 a 10, quanto esse sentimento de rejeição, ele bate na tua porta da tua mente, dos teus pensamentos, e passa para os teus sentimentos, de 0 a 10. Então, ou seja, a rejeição, ela faz exatamente isso. O sentimento de rejeição, ele faz com que você não chegue, você se torne uma pessoa insegura. Então, você precisa estar sempre com uma necessidade de aprovação. Você já passou por algum desses que eu tô falando aqui? Você se identificou em algum deles? Coloca pra mim aqui no comentário. Me diga, Lídia, eu passei por esse, eu estou vivendo isso. Lembre-se que a humildade faz com que a gente chegue a lugares extraordinários. Eu já rompi várias coisas, por isso que eu digo, a gente tem os vícios emocionais que fazem com que a gente barre, que aí a questão de crenças que nos impedem, são barreiras que nos impedem de a gente chegar a lugares extraordinários. Quando a gente lê ali que diz assim, Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância, ele fala em abundância em todas as áreas da nossa vida. Mas normalmente, quando eu tenho esses sentimentos, tá? Eu não estou em alguma área da minha vida tendo a plenitude. E qual a área da sua vida que você não está vivendo a plenitude devido a sentimentos de vícios emocionais? Ansiedade. Será que tem gente aqui me assistindo que tem ansiedade? Será que tem gente aqui que sofre de ansiedade? A ansiedade é o medo do futuro. A preocupação do futuro. Como que eu vou pagar aquela conta? Como que vai ser os meus filhos quando crescerem? Como que vai acontecer tal coisa? De que forma eu vou ir para aquela viagem? Eu tenho ansiedade de tudo. Eu tenho aquele medo também, né? De não saber lidar com o meu amanhã. Isso é vício emocional. Apego. Eu sou apegado às pessoas. Então, eu não me sinto feliz porque a minha felicidade está em pessoas. Então, para eu me sentir feliz, eu tenho que me sentir amada por alguém. É apego. Apego a coisas. Tem família, tem pessoas que são acumuladoras de coisas, isso é vício emocional. Tem apego às coisas, né? E quando você tem apego às coisas, você tem apego às suas emoções. Você fica lembrando a sua ferida. Ai, minha feridinha gostosinha. O que eu vou fazer sem você? Se eu não tiver mais a minha história triste para contar, o que será de mim? O que será de mim se eu não tiver mais a minha história triste? Isso é apego. Eu tô tão viciada aos meus vícios que eu me apego a eles e eu não quero deixá-los eles. Eu quero continuar sendo vítima. Eu quero continuar dizendo que eu tenho problema. Eu quero continuar dizendo que tudo dá errado na minha vida e que as pessoas da minha volta são as culpadas e eu sou uma pobrezinha. Ai, Lídia, tu tá pegando pesado? Eu tô. Porque assim, ó, você, mulher, você que tá aqui me ouvindo, você tem um poder enorme dentro de você.
Só que enquanto você ficar lambendo as suas feridas, enquanto você ficar achando que isso é normal viver com dor, viver com esses sentimentos, tá? Se você acha que é normal, você não vai romper. Você vai ficar para trás. Você vai virar uma estátua de sal. Então, ou seja, aproveite essa oportunidade que eu tô te abrindo teus olhos para você identificar quais são os vícios emocionais. Vergonha é um vício emocional. De repente, eu vou dizer para vocês, quando eu perdi o meu carro, eu tinha muita vergonha. Eu fiquei extremamente com vergonha. Eu não conseguia falar sobre esse assunto. Por quê? Porque a vergonha. Eu tinha muita vergonha. E não só a vergonha de falar sobre o que tinha acontecido, mas outras pessoas têm a vergonha de se expor. Por que ela tem a vergonha de se expor? Porque ela tem o medo da rejeição. Então, se eu tenho medo da rejeição, eu não vou me expor, eu vou ter vergonha. Então, ou seja, eu acho que numa das mentorias, nós estávamos conversando e a gente entra profundamente em vícios emocionais. A gente se aprofunda nisso. Hoje eu tô entregando algo poderoso para vocês, mas dentro da mentoria a gente entra muito mais profundo. E nós estamos falando justamente sobre algo que vem queimando o meu coração. Por exemplo, existem pessoas que dizem assim: as mulheres são vítimas. O feminicídio tá aí porque as mulheres são vítimas dos homens. Por minha conta e risco. Ninguém é vítima de ninguém. Você é vítima de você mesmo. Você se torna vítima. Você se alimenta aos vícios emocionais. Você se sente, o vício emocional, você se sente, você busca uma pessoa para alimentar o seu vício. Se lá na tua infância, tá, o teu pai te xingava muito, ou a tua mãe te xingava muito, você vai achar alguém para se relacionar e essa pessoa vai te xingar, porque você está acostumada a viver dessa forma. Lídia, você tá falando sério? Sim. Você vai procurar amigos, a tua roda de amigos vão ser pessoas que vão te alimentar daquilo que você quer. Você precisa estar alimentada. O nosso sistema precisa estar alimentado. Tá, Lídia? Mas e os vícios químicos, que é a droga, que é a bebida, que é o cigarro? Da mesma forma. Só que não é falado sobre isso. A gente tem centro de recuperações para drogados, para alcoólatras. Mas a gente não existe um centro de recuperação para pessoas vítimas, pessoas com vícios emocionais. Vícios emocionais. O ciúmes é um vício emocional. Você precisa se alimentar. Você precisa sentir dessa forma. Então, eu quero que você escreva de 0 a 10. Qual é a frequência que aparece esses vícios emocionais na sua vida? Depois, eu quero que você, na tabela, quem ficar até o final, pode me cobrar. Pode me chamar no meu WhatsApp, que tem lá. Quem não tiver o meu WhatsApp, pode ir ali na minha bio, ali tem o meu WhatsApp. Pode entrar em contato ali e pedir essa planilha que eu vou disponibilizar para você. Depois, eu quero que você analise quais as circunstâncias despertam esse vício em você. Entende? Qual é o momento, qual é a circunstância hoje que desperta em você o medo? Qual é a circunstância hoje que desperta em você
o estresse, a angústia, a ansiedade, o apego. E eu quero que você escreva, eu quero que você coloque. Olha só, essa situação é quando meu marido chega em casa. Horário, existe horário. Mulheres que passaram por abuso na infância. Olha, gente, o que eu vou falar aqui é muito forte, tá? Muito forte. Mulheres que passaram abuso na infância. Quando chega no horário aonde acontecia o abuso, ela vai despertar algo dentro dela que ela não sabe lidar, ela não sabe o porquê disso. Se o abuso acontecer à noite, ela pode buscar por uma alimentação. Ela vai comer naquele período, que é uma fuga. Ela pode não dormir. Ela pode não dormir à noite, porque a mente dela, inconscientemente, vai voltar lá para aquela cena. Esse tema não estava projetado para eu falar aqui nessa live de hoje. Não estava. Mas eu senti no meu coração em falar e eu vou falar sobre esse tema. Sobre a questão do abuso. Então, ou seja, a obesidade, ela tá linkada a justamente essa ansiedade que você tem. A ansiedade em comer, o medo que você tem, de repente o sentimento de ódio, que você não sabe o porquê que você tem esse sentimento de ódio, de raiva, de inveja, o apego, a vergonha, os ciúmes, ele tá tudo direcionado lá. Tá direcionado exatamente naquela tua vivência na tua infância. Então, ou seja, analise profundamente, pegue profundamente esse conteúdo e eu te convido a você fazer uma análise. Porque tem algo maravilhoso quando você atravessar o Jordão. O Jordão significa nova vida, Jordão significa abundância, Jordão significa momentos diferentes, prazeroso. O Jordão significa isso, o Rio Jordão. Quando o povo de Israel, ele sai lá da escravidão do Egito, quando Moisés se levanta como um libertador e o povo, e conduz o povo no deserto para chegar até a Canaã, até a terra prometida. E, meu Deus. Deixa eu tomar um fôlego aqui, porque é algo muito forte que tá tomando conta de mim. E quando o povo ele era escravo lá no Egito, o povo ele entrou no deserto e ele olhava para o Egito e ele queria voltar para o Egito. Ele queria a escravidão. O vício emocional é uma escravidão. Eu estou no deserto. Eu preciso me libertar desse vício. Eu preciso entrar para a terra prometida, que é Canaã, mas eu prefiro a escravidão. Eu prefiro voltar para lá, eu prefiro estar lá do que romper essas emoções que afloram você. Então você tem dois caminhos, duas decisões. É você olhar para dentro de você com humildade, sinceridade, com amor e dizer assim: uau, tá acontecendo esse sentimento, isso aqui, nessa situação. E aí eu preciso que você anote. E a próxima análise que eu te convido a fazer é: quais as situações da sua infância até os 12 anos de idade faziam você sentir assim?
quais são as situações da sua infância, até os 12 anos de idade, que faziam você se sentir exatamente como você se sente hoje. Anote ali, escreva, porque isso vai romper o teu vício emocional. 90%, anote isso que eu vou falar para você. 90% do tempo nós estamos vivendo ou procurando pelos nossos vícios emocionais. 90% do teu tempo você está buscando ou procurando pelos teus vícios emocionais. Então, ou seja, apenas 10% do nosso tempo nós utilizamos na plenitude. 90%. Lide, é possível reprogramar nossa mente? E aí eu tenho uma boa notícia, sim. É possível reprogramar nossa mente, a nossa vida. Sabe como? Através da comunicação. Através da fisiologia, linguagem. É possível através de uma comunicação. A comunicação, ela pode mudar crenças limitantes, acabar com os vícios emocionais. A forma como você se comunica, a forma como o seu corpo se comunica, a forma dos seus ombros, dos teus olhos, do teu sorriso. Tudo isso faz com que eu mude essa crença que está limitando você de viver o extraordinário. Então, a neurociência e vícios emocionais, né? Como levar o corpo a essa abstinência dos vícios químicos do passado. Gente, tem vício de trabalhar, vício de brigar. Tem mulheres, tem pessoas que têm vício de brigar. Ela tem a necessidade de brigar. Ela tem necessidade de trabalhar um vício. Eu descobri que eu tenho vício do fazer, do trabalhar. Eu tenho que estar sempre trabalhando, sempre fazendo. Então é algo que eu preciso entrar em abstinência. O do chocolate é um vício. Lídia, de que forma que eu venço isso? É com remédio? Não. Teve um período que eu assisti muito Quilos Mortais. Muito Quilos Mortais no canal fechado. Lídia, por que você assistia? Porque lá eu aprendi tanta coisa. Muita coisa que eu sei hoje eu aprendi lá naquele programa. E um dia que me chamou muita atenção foi um homem, né? Quilos Mortais é um programa que pessoas que têm obesidade mórbida, acima de 230 quilos ali, 200 quilos, que muitas estão em cima de uma cama. E um homem, ele tinha essa obesidade e automaticamente ele tinha um médico, ele comia bastante, ele não se exercitava e ele tinha dores e ele tomava muita medicação. Então, ou seja, além da obesidade, ele tinha um vício em remédio. Ele não podia sentir dor e ele tinha que tomar remédio. Quando ele começou o tratamento com o doutor, ele foi lá, fez a primeira consulta. E a partir da primeira consulta, o doutor, ele identificou que ele tinha esse vício em remédio. E ele começou a pedir medicação. No início o doutor deu e depois ele começou a pedir medicações mais fortes para a dor. E quando ele foi para uma consulta, no meio do caminho, né, de ambulância, enfim, de ambulância não, de carro, ele parou num hotel, porque o corpo deles, eles ficam muito, não tem uma condições físicas para uma viagem longa, e ele começou a pedir por medicação. E dentro dessa cena, aparece
Este homem dando entrada no hospital apenas para tomar medicação para a dor. E o Dr. Nausart decidiu que não ia dar a medicação para ele, porque ele precisava vencer esse vício. Entende? Para que eu possa, no caso dele, emagrecer, ele tinha que vencer tanto o vício químico quanto os vícios emocionais. Então ele começou a tomar medicação. Só que este homem, infelizmente, não resistiu e acabou morrendo. Nessa consulta que o doutor foi falar com os familiares, ele disse o seguinte: nós vivemos num sistema aonde o sistema de saúde nosso, tanto farmacêuticos quanto laboratórios, eles criam um remédio, não para que as pessoas sejam curadas, mas sim para que elas passem a ser viciadas em medicação. E este homem, ele foi vítima de um sistema que, em vez de achar uma solução, ele criou uma patologia para amenizar uma dor. Lídia, o que você está dizendo com isso? Eu estou dizendo que dentro de você existe uma farmácia interna. Uma farmácia interna. Que você tem todos os recursos necessários. Logo após esse vídeo que eu vi, eu fui acompanhar uma pessoa para uma internação. Uma internação por questões emocionais, droga e bebida. Quando eu cheguei lá, infelizmente eram 24 horas da nossa cidade, quando eu olhei para aquelas mulheres, a sala cheia de mulheres ali, dopadas, cheia de medicação. Eu olhei para cada uma e disse assim: meu Deus, essas pessoas vêm para cá, se enchem de medicação, voltam para casa, acho que está tudo resolvido, mas não está. Porque o que precisa ser resolvido tá lá até os teus 12 anos de idade. Essas pessoas estão buscando pelos seus vícios emocionais. E aí ficam tomando remédio. Lídia, eu tenho que parar de tomar remédio? Não. Você não tem que parar de tomar remédio. Você tem que fazer um acompanhamento lado a lado. Lado a lado. Mas você tem uma farmácia interna dentro de você. E que se você utilizar dessa farmácia, interna, eu posso dizer para você que você vai se livrar dos vícios emocionais. Eu quero saber aqui, quem quer saber, quem quer conhecer. Diz para mim aqui, coloca no comentário eu quero conhecer Lídia a farmácia interna. Coloca aí para mim. Deixa no comentário, eu quero conhecer, eu quero saber, eu quero mais. Vamos lá, a Débora já colocou, eu quero mais pessoas. Eu sei que você tá aí. Pega o teu dedinho e bota assim: sim, eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Então eu vou compartilhar com você. Só a Sandra e a Débora quer, o restante não querem saber? Então nós vamos fazer assim, ó. Só que é só as duas que querem. Eu vou chamar vocês lá no meu privado e eu vou passar pra vocês. O que vocês acham? Os outros não querem saber? E eu sei que você tá aí. Ah, a Liliane botou ali, eu quero conhecer. Senão eu vou chamar só vocês e vocês vão pra lá e eu vou passar a informação. Muitos remédios aí, ó. O quanto você vem gastando com medicação? É verdade. Quanto você vem gastando com medicação? Quanto você vem gastando comprando remédios
quanto, e eu vou te dar um segredo aqui, vou compartilhar contigo esse segredo que vem mudando a minha vida, está mudando a minha vida, já mudou a minha vida e a cada dia muda mais. Então vamos lá, nós temos 14 minutos para eu compartilhar com você aqui. Vamos lá. O que é a farmácia interna, tá? São os hormônios. Nós temos os hormônios. E esses hormônios, eles ditam os nossos resultados. O que acontece? Deus, ele é perfeito. Quando Deus nos criou, não tinha medicação, não tinha remédios. Deus não iria nos formar e depois ele vai dizer assim, olha, para que quando você tiver uma dor de cabeça, quando você tiver uma dor no corpo, você toma esse remédio. Depois você toma esse, depois você toma esse. Não. Deus, ele nos formou pessoas que temos hormônios. E esses hormônios é o que ditam os nossos resultados. Por exemplo, endorfina, dopamina, serotonina, oxitocina, cortisol, testosterona. Uau! Lídia, é sério? Sim, e eu vou dizer para você. Susan Andres é uma psicóloga, onde ela estudou todos os hormônios. E esses hormônios colocados dentro, ativado, porque nós precisamos ativar esses hormônios. Eles curam pessoas do câncer, da mente, de qualquer coisa. Qualquer coisa. Se você acha que isso que eu estou falando para você não acredita, eu te convido a você procurar essa pesquisa. Então, ou seja, a endorfina, ele é um hormônio associado ao prazer. Ao prazer, à recompensa, à persistência. Então, ou seja, se eu estou me sentindo muito mais ou menos, eu tenho que ativar minha endorfina dentro de mim, o meu prazer, a recompensa. Bom, Lid, eu tô meio desmotivado, meio para baixo. O que eu preciso fazer? Ativar a minha dopamina. A dopamina é um hormônio associado à motivação. Então eu preciso buscar dentro da minha farmácia interna esse hormônio chamado dopamina. Lid, eu quero um hormônio do bem-estar. O que eu preciso? Buscar a serotonina dentro de mim. Aqui, puxa ela. Como é que eu vou ativar? Eu vou explicar para você como é que você ativa cada uma delas. Lid, eu preciso de amor, eu preciso de confiança. Que hormônio que eu preciso ativar? Oxitocina. Oxitocina é o hormônio do amor, da confiança. Lid, o meu estresse tá demais. É porque o cortisol tá elevado. Então, o cortisol é o hormônio associado ao estresse. Então, ele pode estar em excesso. Então, pode ser que eu tô estressada, tô louca. É porque o teu cortisol tá muito alto. Então, você tem que diminuir o teu cortisol. O hormônio associado à ação. Eu tô meia paradinha, como é que eu faço? Testosterona é o hormônio da ação. Então, a Susan, ela diz assim, cada emoção tem a sua própria assinatura bioquímica particular. A hostilidade, por exemplo, está associada ao excesso de cortisol. O afeto, a oxitocina. A felicidade, a dopamina. As sensações de bem-estar, a serotonina e a endorfina. E o sentimento de maior status, que é o poder, estão elevados ao nível de testosterona e os de inferioridade e baixa testosterona. Então, ou seja, nós temos uma farmácia interna dentro de nós
e que nós não estamos utilizando. Lid, fala mais, vou falar mais aqui. O que vocês estão achando dessa aula? Se você tivesse que pagar por essa aula, quanto você pagaria? Por esse conteúdo que eu tô dando aqui, disponibilizando para você? Diz para mim aí. Comenta aí, fala aí para mim. Então, nós sabemos que para cada comunicação, nós produzimos uma química específica. E como que a gente chama essas químicas? Moléculas de emoção. Ou seja, cada coisa que a gente comunica, a gente está produzindo uma química. E essa química chama-se moléculas de emoções ou MDES. MDES. Então, o que nós não sabíamos, o que você não sabia e que você está aprendendo aqui nessa live, e quem faz a mentoria Poder e Alta Performance, a gente entra profundamente exatamente nisso. Exatamente, a gente trabalha intensamente. Nós tivemos um caso de uma pessoa, dentro dessa aula, nós fizemos um exercício e ela gritou. Lídia, ela gritou assim, porque eu não sei a idade dela, mas eu acredito que ela deve ter uns 40 anos. E lá na infância dela, ela passou por uma situação de abuso, onde ela teve que ficar calada. Ela ficou calada, ela retraiu. E aí o que acontece? Acontece que ela não gritou. Então nós fizemos uma atividade, algo poderoso, e ela deu um grito. E ela gritou. O que aconteceu? Ela foi curada, por quê? Porque ela ativou a farmácia interna dela. Então, ou seja, a gente não sabe que a gente tem uma farmácia, a gente se dispõe dessa farmácia interna. E todas as químicas, elas estão disponíveis a qualquer momento, a qualquer hora da tua vida. Uau, diz aí pra mim assim, uau. Uau, Lid, uau. A qualquer momento você pode ativar essa química. Vamos lá, Lid, fala mais, vamos lá. A endorfina, tá? A endorfina, ele é um neurotransmissor, que ele ativa os processos neurais, leva essa informação a todo o corpo e conecta aos neuroreceptores. É bem técnico o que eu vou falar agora. Quais os benefícios da endorfina? Melhora a memória, melhora o bom humor, aumenta a resistência, aumenta a disposição física e mental, melhora o sistema imunológico. A dopamina tem como função a atividade estimulante do sistema nervoso central. Está ligado ao aumento de energia e sensação de felicidade. Então ela vai melhorar a memória, o humor, a atenção, vai estimular as sensações de bem-estar e prazer, vai controlar a tua apetite, o teu sono, funções neurais, motoras, controle da ansiedade, depressão. Ela está relacionada à superação de desafios, à motivação. A serotonina, a insuficiência deste hormônio está relacionada a patologias como ansiedade, síndrome do pânico, déficit de atenção, hiperatividade, depressão, obesidade, enxaqueca, esquizofrenia, entre outros. Olha só. Olha o que a serotonina faz. Ela diminui o efeito da TPM. Uau, Lid, olha só o que tu tá me entregando, eu tenho muita TPM. Serotonina, você precisa ativar a serotonina. A serotonina, ela vai amenizar tuas dores, vai regular o teu sono, vai melhorar o teu humor, vai promover a sensação de saciedade. A oxitocina é o hormônio produzido pelo hipotálamo. É armazenado lá no neuro... Eu nem vou falar isso aqui, que é muito... Então, qual é a função da oxitocina?
Olha só, promover as contrações musculares e uterinas. Reduz o sangramento durante o parto. Estimula a libertação do leite materno, que é o amor. Desenvolve o apego, a empatia entre as pessoas. Produz o prazer. Olha só, produz prazer. Produz parte do prazer do orgasmo. Mulheres, vamos ativar a oxitocina em nós. Nós precisamos despertar esse prazer. Lídia, o que eu preciso? Oxitocina. Vamos lá, testosterona. Embora seja mais conhecido como o principal hormônio sexual masculino, a testosterona está presente também em mulheres. Em menos proporções, claro, mas tem, que é mais disposição física, melhor capacidade de memória. Antidepressivo, é um efeito antidepressivo, um efeito cardioprotetor, aumenta a massa óssea. Uau! Lid, como é que eu faço isso? Vamos lá, eu acho que eu consigo, vamos lá. Como é que eu vou conseguir produzir essa farmácia interna? É possível, sim. É possível produzir uma química que leve a pessoa a ter uma alta performance. De que forma? De que forma você busca dentro de você a endorfina? Atividade física. Então você precisa lá, endorfina, anota aí, endorfina. Eu preciso melhorar minha memória, minha resistência. O que eu faço? Eu começo a fazer exercícios físicos. Eu começo a caminhar, eu começo a me exercitar. E aí eu começo a buscar dentro de mim a endorfina. Lid, como é que eu busco a dopamina? A dopamina, ela serve para melhorar a sensação de prazer, controlar o sono, o hormônio, a parte mental, combate a ansiedade e depressão. Como é que eu ativo, como é que eu puxo a dopamina para dentro de mim? Exercícios de visualização. Ou seja, eu quando eu tô caminhando, eu tô ativando duas coisas. Endorfina por caminhar, e quando eu estou caminhando, eu estou buscando dentro de mim a dopamina. Eu caminho e digo assim: uau, como você tá magra, Lid, magra. Eu já comecei a visualizar eu entrando na concessionária, eu comprando meu carro zero, eu dando palestra para um monte de gente. Olha como é que eu ativo isso. Exercício de visualização do meu futuro. Eu começo a ver as coisas acontecendo, e quando eu começo a visualizar, já aconteceu, porque eu começo a ativar aqui, que é os olhos da mente, não mais os olhos da face. Serotonina, como é que eu ativo a serotonina dentro de mim? A serotonina vai regular o teu sono, vai melhorar o teu humor, vai diminuir. Quem tem TPM aqui, sabe qual é o problema que você tá em TPM? Porque você não sorri. A serotonina é um sorriso do Shane, que vai aqui assim, você começa a sorrir, você começa a rir. Olha só, olha o que o sorriso, olha o que isso impacta dentro da tua vida. E você tá assim: ai, tá ruim, tá tudo ruim. Ai, meu. Onde é que tu vai conseguir isso? Onde é que você vai ter alta performance? Vai chegar a resultados poderosos agindo assim. Oxitocina. A oxitocina, ele promove, né? Promover as contrações musculares, uterinas. É do prazer. É do prazer do orgasmo. Mulheres estão sem orgasmo, Eu não vou entrar nesse assunto hoje aqui, mas eu prometo um dia a gente entrar a falar sobre sexualidade feminina. E como é que eu ativo isso, Lid? Como é que eu ativo? Abraço, minha amada, começa a abraçar. Abraço de 40 minutos, V0, olha no olho. Valida a pessoa.
Não tem, porque quando tu era namoradinho, você adorava abraçar, olhar nos olhos, dizer o quanto amava, e a coisinha começava a fazer assim. Então, por que você não faz, por que você não tem isso? Porque você não quer abraçar, você não quer sorrir. O abraço, né? Vamos lá, Lid, como é que eu faço para ativar o testosterona, que é mais disposição, melhorar a capacidade, feito? Sabe o que é? Eu vou levantar aqui, ó. É você gritar, é você fazer yes, 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 yes. É você realmente balançar o teu corpo. É realmente você fazer algo sobrenatural. É realmente você sair de dentro de você, ser livre disso. Uau! Eu acho que só tem 4 minutos. Acho que vai dar tempo. Eu acho que vai dar tempo. E se não der, a gente fica pra semana que vem. Lid, como é que eu faço tudo isso? Como é que eu tenho uma vida? Aí eu tenho que modelar. Modelagem. A modelagem vai fazer você chegar a lugares que você nunca imaginou chegar. O que é modelagem? Pegue pessoas que façam isso. Lid, você faça. Sabe como é que eu acordo? Eu tenho o meu ritual de acordar. Ele despertou meu celular e eu fico ali deitada e eu digo assim, alegria, alegria. Eu não quero acordar. Eu quero ficar dormindo, meu corpo quer ficar dormindo. E eu começo alegria, 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 alegria. Começo a falar alegria, alegria, eu começo a sorrir, alegria, alegria, alegria. Aí eu me despreguiço, eu começo assim, sucesso, sucesso. E eu começo assim, yes, yes, yes. E eu começo a ativar todos a farmácia interna. Como é que eu faço? Começo a visualizar o meu dia, o que eu vou fazer, o que vai acontecer. Ritual do acordar, o ritual do despertar. Gente, eu quero parar agora pra gente tirar uma foto. Eu vou tirar um print aqui. E eu quero te convidar a printar. Eu quero te convidar a você colocar lá nos teus stories. Eu quero te convidar a você dizer o quanto valeu. Eu quero que você comente. Esse vídeo vai ficar gravado. Eu quero que você comente lá, porque se você comentar, mais pessoas vão assistir. Eu quero que você compartilhe se esse conteúdo, ele valeu a pena para você. Valeu a pena você estar aqui 1 hora comigo. E eu também quero te convidar a você participar da 3ª turma da mentoria Poder e Alta Performance. Ele inicia amanhã às 9 horas da manhã. Um exército de mulheres já estão prontas, já estão aqui, já estão com material para cair para dentro, para aprender exatamente tudo. E tem mulheres aqui, ó, a Liliane já botou uma carinha, que já fazem parte, já estão nessa mentoria. E na mentoria a gente trabalha todos esses recursos. Como ativar cada recurso, como fazer o ritual de acordar, como fazer validação, como fazer abraço de 40 segundos. Eu não vou conseguir falar aqui porque a nossa live vai acabar, mas eu quero te convidar a você a falar, não só falar, modelagem, de que forma você modela as pessoas. E nós vamos falar, a gente não pode falar de poder e alta performance sem a gente utilizar as emoções e a farmácia interna. Poder e alta performance muda a vida de vocês. Ontem teve uma aula fantástica. Nós tivemos algo poderoso sobre relacionamento. Foi algo poderoso mesmo. E para as pessoas que estão no grupo, eu disponibilizei um over-deliver que nós vamos entrar num desafio de 40 dias para restaurar o casamento de quem é casado, né? De quem é casado. Então eu faço esse convite. Não venha, é um investimento para a tua vida. E esse investimento que tu vai fazer não é nem a sombra de dúvida de tudo que eu vou te entregar. Então, se você quer saber mais de como funciona a mentoria Poder e Alta Performance, que começa amanhã, às 9 horas da manhã, mande no meu direct, mande no meu WhatsApp. Manda no meu WhatsApp, Lid, eu quero fazer parte dessa mentoria. Eu já te mando o link de inscrição e amanhã você tá comigo por 2 horas. Onde por 2 horas nós vamos falar passo a passo do que você precisa fazer para que a tua vida possa dar um upgrade. Nós temos 27 minutos. Eu quero agradecer cada uma de vocês que ficaram aqui.
e me peçam lá aquela folhinha que eu vou mandar pra você de presente. Um beijo no coração de vocês e Deus já te abençoou. E eu vou ficar aqui até finalizar. Mas eu te convido a deixar um comentário. Comente lá no post o que valeu essa aula pra você, quais fichas caíram e qual decisão você toma.